Hollywood tem um talento especial. Pegaram um filme ótimo e transformaram em uma franquia que ninguém pediu. Na parte 1, já vimos alguns exemplos. E hoje vamos continuar com mais franquias que deveriam ter parado no primeiro filme. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente garante que as continuações ainda valem a pena. Ao contrário dessas que você vai ver agora. E já que estamos falando de franquias que perderam a cabeça, nada melhor do que Highlander. O primeiro filme, lá de 1986, é simplesmente um clássico cult. Temos Connor MacLeod, interpretado pelo Christopher Lambert, esse escocês imortal que só pode morrer se alguém cortar a sua cabeça. Uma mistura deliciosa de fantasia, ação e aquele clima oitentista carregado de estilo. E, para completar, trilha sonora do Queen. Sério, Who Wants to Live Forever virou praticamente o hino da saga, e até hoje arrepia quando toca. A ideia era simples e poderosa, só pode haver um. E é justamente aí que está o problema. Porque na prática, Hollywood achou que podia haver 2, 3, 4 e a cada continuação o estrago aumentava. Highlander 2, A Ressurreição, já é lembrado como um dos piores filmes já feitos na história. Eles simplesmente decidiram que os imortais eram alienígenas vindos de outro planeta. Alienígenas. Que viagem é essa, véi? É como se alguém tivesse olhado para o roteiro original e pensado, tá muito bom, vamos estragar isso aqui rapidinho. Depois veio Highlander 3, The Sorcerer, que basicamente finge que o 2 nunca existiu, numa tentativa desesperada de consertar a lambança. Mas adivinha, ficou tão sem inspiração que parecia uma versão requentada do primeiro, só que sem o charme, sem a emoção e, claro, sem alma. E aí, tivemos ainda Highlander Endgame, tentando misturar o filme com a série de TV. Resultado, uma salada ainda mais confusa que fez muita gente abandonar a franquia de vez. E isso sem contar o último, Highlander The Source, que conseguiu a façanha de ser tão ruim que até os fãs mais pacientes pedem para fingir que nunca aconteceu. Ou seja, a cada novo filme, Highlander foi perdendo o pouco que tinha de especial. O mistério virou bagunça, os diálogos ficaram sofríveis, os efeitos só pioraram e a frase "só pode haver um" virou piada interna entre os fãs, porque deveria mesmo ter existido só um filme. Na minha opinião, Highlander de 1986 é único, tem identidade e merece todo o status de clássico cult. O resto é aquele tipo de sequência que dá vontade de apagar da memória, porque sinceramente, só pode haver um. Se tem uma franquia que mostra exatamente o que acontece quando Hollywood não sabe a hora de parar, é Kickboxer. O primeiro filme, de 1989, é aquele clássico que todo fã de artes marciais já viu pelo menos uma vez. Temos Jean-Claude Van Damme no auge da carreira, fazendo o que ele sabia de melhor: dar voadoras, abrir espacate em qualquer lugar e ainda parecer estiloso. A história era simples e direta: vingança contra o lutador tailandês Tong Po, responsável por ferir o irmão dele. É aquele típico filme que você não espera genialidade, mas entrega carisma. O treinamento na Tailândia, cenas icônicas de luta, a famosa dancinha do Van Damme bêbado no bar, tudo isso deu identidade ao filme. Ele virou cult, virou referência e marcou época. E aí, como sempre, alguém achou que dava pra continuar. Só que Kickboxer 2 já começou errado, sem Van Damme. É como querer fazer Rocky sem Stallone, ou Matrix sem Keanu Reeves. Não tem a mesma força. O filme tentou recriar a fórmula, mas sem o astro que carregava tudo nas costas, perdeu impacto. Mas não parou aí, vieram Kickboxer 3, Kickboxer 4 e até Kickboxer 5. Cada um com roteiros mais genéricos que o anterior, personagens descartáveis e aquela sensação de filme feito só pra cumprir tabela. A cada sequência, a franquia se distanciava do que tinha feito sucesso, artes marciais intensas e a presença magnética do Van Damme. No final, era só mais uma daquelas franquias que enchiam as prateleiras das locadoras e que ninguém lembrava depois. E como se não bastasse, em 2016 tentaram ressuscitar a saga com um reboot, Kickboxer Vengeance. A sacada foi trazer o próprio Van Damme de volta, mas agora no papel de mestre.
nostálgico até, mas o filme em si era tão genérico que parecia um piloto de série de TV que ninguém pediu. Teve até continuação desse reboot chamada Kickboxer Retaliation, mas nessa altura, sinceramente, só os fãs mais hardcore ainda estavam acompanhando. Moral da história: Kickboxer deveria ter parado no primeiro chute. O original tinha identidade, tinha Van Damme e até uma certa magia. O resto foi só repetição, sequências esquecíveis e a prova viva de que nem toda luta merece revanche. Quando Busca Implacável estreou em 2008, ninguém esperava muito. Parecia só mais um filme de ação qualquer. Mas aí veio Liam Neeson com aquele olhar sério e a voz grave e soltou o famoso discurso. Se você soltar minha filha agora, isso acaba aqui. Não vou procurar você. Não vou perseguir você. Mas se não fizer isso, vou te procurar. Vou te encontrar. E vou te matar. Pronto, nascia um dos maiores memes do cinema moderno e um clássico instantâneo do gênero ação. O primeiro filme é simplesmente redondo. Temos a filha sequestrada em Paris, um pai implacável que vai atrás dela, derrubando meio mundo no caminho, perseguições tensas, lutas corpo a corpo bem coreografadas e aquele suspense que prende do começo ao fim. Resultado: público e crítica adoraram. E claro, quando algo faz sucesso, Hollywood pensa: e se a gente repetir até desgastar? Foi aí que surgiu Busca Implacável 2. E olha, a fórmula já estava meio cansada. A filha não foi sequestrada de novo, até porque seria azar demais. Mas arrumaram outro pretexto para colocar Brian Mills explodindo carros e derrubando vilões. O problema é que tudo parecia uma versão mais fraca do primeiro. Menos tensão, mais repetição. Mas nada supera Busca Implacável 3. Esse sim foi o golpe final na franquia. O filme tentou inovar, colocando Brian como fugitivo acusado de um crime que não cometeu. Mas a execução foi um desastre. A edição é tão frenética que cada cena de ação parece ter 100 cortes em 10 segundos. Você não entende quem tá correndo, quem tá atirando ou até quem tá vivo. Parecia mais um comercial de energético do que o filme. E assim, uma ideia que começou simples e poderosa virou uma franquia desgastada. O primeiro filme criou um ícone, mas as continuações só mostraram que Liam Neeson, coitado, acabou preso no papel do senhor de idade casca-grossa, que protagoniza dezenas de filmes praticamente iguais. Minha opinião: Busca Implacável deveria ter parado no primeiro. Era intenso, emocionante e tinha aquele fator surpresa. As continuações só serviram para sequestrar a paciência do público. E essa nem o Liam Neeson conseguiu resgatar. Se existe uma franquia que mostra como Hollywood pode transformar um drama sério em um parque de diversões de explosões, é Rambo. O primeiro filme, Rambo, Programado para Matar, de 1982, é brilhante. Não é só tiro e pólvora não. É um drama psicológico sobre John Rambo, um veterano do Vietnã que volta para casa completamente quebrado e rejeitado pela sociedade. A história é pesada, crítica, emocional. Aliás, a cena final com o Rambo desabando em lágrimas é uma das mais intensas da carreira do Stallone. Era um filme de guerra, sim, mas também uma reflexão sobre os traumas deixados pelo Vietnã. Mas claro, como Hollywood não sabe parar, veio Rambo 2. E aí, esquece o drama. Agora, Rambo volta ao Vietnã, mas dessa vez como máquina de guerra, explodindo helicóptero com arco e flecha, metralhando um exército inteiro sozinho e basicamente refazendo o final da guerra em 2 horas. Foi divertido? Sim, mas também foi o início da transformação de Rambo em um super-herói da testosterona. Aí veio Rambo 3, e se no segundo ele já parecia invencível, no terceiro ele praticamente virou Vingador. O filme é tão exagerado que dá vontade de contar quantos tiros Rambo leva sem sequer se arranhar. E detalhe curioso, ele ajuda os rebeldes afegãos contra a União Soviética. Pois é, essa parte do roteiro não envelheceu nada bem. Anos depois tivemos Rambo 4, que tentou resgatar um pouco da brutalidade realista, mostrando Rambo no meio de um conflito em Myanmar. O filme é violento, sangrento e até melhor recebido que os anteriores, mas ainda assim já não tinha mais o peso dramático do original. E aí veio Rambo Last Blood, de 2019. O título prometia um encerramento épico para o personagem, mas o que entregaram foi praticamente um John Wick genérico no campo, com direito a túnel cheio de armadilhas que parecia a mistura de Esqueceram de Mim
com Jogos Mortais. Um final indigno para um personagem que começou tão profundo. Minha opinião, First Blood é uma obra-prima, um dos melhores filmes de ação/drama já feitos. O resto da franquia foi só exagero atrás de exagero, até transformar Rambo em uma caricatura de si mesmo. Ironia do destino. O primeiro filme mostrou um homem quebrado tentando sobreviver, e os outros mostraram Hollywood quebrando a essência dele até não sobrar nada. E claro, não dá para falar de franquias que perderam um rumo sem mencionar Matrix. O primeiro filme, lançado em 1999, foi simplesmente revolucionário. Ele misturou filosofia, cyberpunk, artes marciais e efeitos visuais que mudaram o cinema para sempre. Quem não lembra do Bullet Time, das cenas de ação coreografadas com perfeição e daquela sensação de estar vendo algo realmente novo? Matrix não foi só um filme, foi um fenômeno cultural. Mas aí vieram as continuações. Matrix Reloaded e Matrix Revolutions até tentaram expandir o universo, mas acabaram caindo na armadilha de complicar demais o que era simples e genial. A filosofia virou enrolação, os diálogos ficaram pesados e, em vez da magia do primeiro, tivemos longas cenas de CGI que envelheceram mal e coreografias que perderam o impacto. E claro, alguns momentos ainda são memoráveis, como a luta contra os múltiplos agentes Smith e a perseguição na rodovia. Mas, no geral, os filmes não chegaram nem perto da qualidade do original. E aí, em 2021, tivemos Matrix Resurrections. A tentativa de reviver a franquia acabou soando mais como uma metalinguagem confusa e, sinceramente, sem alma. Parecia mais uma paródia de si mesma do que uma continuação legítima. A ação perdeu intensidade, a trama ficou ainda mais enrolada e, no fim, foi difícil não sentir que esse retorno era totalmente desnecessário. Na minha visão, Matrix deveria ter sido apenas um filme. Um único, clássico, perfeito, que se sustentaria sozinho e continuaria sendo cultuado até hoje, sem precisar de continuações que só enfraqueceram o impacto da obra. Porque, assim como no caso de Highlander, às vezes só pode haver um. E no caso de Matrix, esse um já era mais do que suficiente. E aí, qual dessas franquias você acha que realmente devia ter parado no primeiro filme? Ou será que tem alguma outra pérola que eu esqueci de colocar nessa lista? Deixa nos comentários, porque eu quero rir junto com você dessas continuações desnecessárias. E claro, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Afinal, diferentemente dessas franquias, aqui sempre tem conteúdo que vale a pena continuar. Até a próxima!